Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Preste atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por essa noite tão preciosa que estamos aqui para meditarmos na Tua palavra, Senhor. Fale com o Teu povo nessa noite, fale com a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Fale aquilo que precisamos, aquilo que vai nos dar fé ao coração, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu li esse texto essa semana e confesso para você que eu fiquei pensando sobre esse assunto que é tão conhecido em nosso meio, que é fé. Quando a gente para pensar sobre fé, a maioria de nós, principalmente as pessoas que frequentam a igreja há um bom tempo, cansa de ouvir falar sobre fé, a importância da fé, mas afinal de contas, o que é fé? Uma coisa nós sabemos, que a fé por si só já é boa. A fé por si só já causa grandes benefícios. Eu vou dar um exemplo para você. Pensa em uma pessoa que cria para si o objetivo de fazer um curso, resolve fazer uma faculdade, e essa pessoa coloca no coração que quer fazer essa faculdade, que quer fazer esse curso, porque quer ser um bom profissional, tem fé que vai conseguir ter um bom salário, tem fé que vai conseguir executar a sua profissão com excelência, tem fé que vai conseguir ser o melhor aluno possível, porque ele deseja ser relevante para a sociedade através dessa profissão. Então, quando ele entra na sala de aula, ele entra na sala de aula com um olhar positivo. Quando ele vai para frente do computador, como hoje em dia tem muita faculdade que é online, ele vai para frente do computador com um olhar positivo, ele vai com sangue nos olhos, com vontade de fazer a diferença através desse curso que ele está fazendo, porque ele tem fé na faculdade que ele está fazendo, ele tem fé no curso que ele escolheu, e ele quer ser relevante, ele quer alcançar benefícios que ele acredita que sem a faculdade ele não alcançaria. Isso é fé. Perceba que uma pessoa que entra na faculdade com essa visão, já está muito à frente do cidadão que entra na faculdade com um olhar assim: eu não sabia o que fazer, meu pai pediu para eu fazer uma faculdade, e aí eu resolvi fazer esse curso aqui. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se é isso mesmo que Deus tem para mim, mas eu vou fazer. Se der certo, eu continuo, se não der certo, se eu ver que não é para mim, eu paro, e vamos ver o que dá. Essa pessoa entra na faculdade, entra na sala de aula, com um olhar já desanimado, já entra no curso com vontade de parar. Aí você vai comparar os dois. Você compara um que entrou na faculdade com vontade, com determinação, com um objetivo fixo na cabeça, e você compara esse que entrou na faculdade só para não ficar parado. Obviamente que esse que tem fé na faculdade, ele já está à frente. Obviamente que esse que está com vontade de fazer o curso, ele já está muito superior. A gente pode pensar em pessoas que arrumam um emprego, e que por arrumar esse emprego, essa pessoa tem vontade de dar o melhor de si. O cidadão entra no emprego e ele fala assim: eu vou usar esse emprego para ser
uma oportunidade de eu aprender, para que eu aperfeiçoe a minha profissão, para que eu crie maturidade, para que eu saiba ser confrontado por um patrão, por um gerente, para que eu saiba aprender a cumprir horários, para que eu saiba aprender a bater metas, para que eu saiba lidar com uma equipe de trabalho. E essa pessoa que entra no curso, que entra no trabalho com essa mentalidade, é muito superior ao cidadão que entra num trabalho já olhando a porta de saída. Ele fala, arrumei esse emprego aqui, mas a minha vontade, sinceramente, não é nem ficar um mês aqui. Isso aqui eu só estou fazendo porque eu não tenho nada para fazer, então eu estou aqui só para cumprir tabela até arrumar uma coisa melhor. Provavelmente a experiência dos dois não vai ser igual. Aquele que entrou no emprego com vontade, por mais que não é o emprego do sonho dele, não é aquilo que ele sonhou para a vida dele, mas ele entrou com vontade, ele entrou com fé nesse emprego, ele entrou com determinação e ele quer aprender. O máximo que ele conseguir aprender nesse emprego, ele vai aprender. O máximo de experiência que ele conseguir adquirir para si, ele vai absorver. E o outro, que entrou displicente, com má vontade, com preguiça, com falta de entusiasmo, provavelmente esse outro não vai conseguir absorver a mesma coisa. Porque a fé, isso eu não estou falando de Deus, eu estou falando só de fé. A fé, por si só, ela já é muito boa. Uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem ânimo, uma pessoa que é positiva, quando você vive em um ambiente de amigos, quando você vive num ambiente de uma igreja, ou num ambiente de família, que todo mundo é positivo, todo mundo acredita, as pessoas são otimistas, você fala de um projeto e o pessoal abraça junto com você, o pessoal te apoia, fala, eu estou junto com você, eu estou aqui para orar com você, se você precisar de dinheiro, eu tenho dinheiro para financiar o seu projeto, estamos juntos. É muito melhor você viver num ambiente desse, do que você viver num ambiente ou numa família, que você fala de um sonho, e aí levanta alguém da família e fala assim, isso aí é bobeira. Não mexe com isso aí não, porque eu tenho uma amiga que fez esse negócio aí, e não deu certo. Isso é bobeira, não se envolve com isso. É melhor você arrumar um emprego, com carteira assinada, tranquila, não vai inventar moda. Obviamente, um ambiente positivo, que te apoia, um ambiente que as pessoas acreditam, um pai que olha para o filho, e ele incentiva o filho, ele estimula o filho, ele ensina o filho a sonhar, é muito melhor do que um pai que vê o filho fazendo alguma coisa legal, e ele não fala nada, ele não elogia, ele não incentiva, ele não apoia, o filho está fazendo algo maravilhoso, mas ele não está nem aí para o filho. Ele fala assim para o filho, não se empolga muito não, hein? Não se empolga muito não, porque o que eu quero que você faça é outra coisa. Então a fé, ela é importante para nós. A fé é importante para você. Ter fé no trabalho, ter fé no estudo, ter fé nos seus projetos, acreditar, ser determinado, ser positivo, ser uma pessoa que tem sangue nos olhos, ser uma pessoa que entra para ganhar. E isso faz toda a diferença do que uma pessoa que entra para tentar sobreviver. Tem gente que entra em desafios só para tentar sobreviver, só para tentar ver o que vai acontecer. A fé, a positividade, ela vai te ajudar a encarar as coisas com mais determinação. Isso não tem argumento contrário a isso. Se você vive em um ambiente positivo, é muito melhor do que viver em um ambiente onde as pessoas são negativas, deprimidas, onde as pessoas são críticas, onde as pessoas não apoiam, é muito melhor. E o que eu estou falando aqui agora,
é que o autor de Hebreus, nesse versículo que eu li, em Hebreus capítulo 11, verso 6, ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem determinação, sem objetividade, sem vontade, sem objetivo fixo na mente, sem vontade de avançar, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E note, é impossível, não é que talvez você consiga agradar a Deus sem fé. Talvez sem fé você consiga deixar Deus um pouco feliz. Não, é impossível. Não dá para acontecer de um homem ou uma mulher agradar a Deus sem fé. A pessoa precisa ter determinação, precisa ter vontade. Mas o ponto aqui é, que é determinação aonde? Em quem? Porque fé no trabalho é bom? É, mas não é suficiente. Fé nos estudos é bom? É, mas não é suficiente. Fé em algum projeto que você tem bolado aí, tentado realizar para a sua vida ou para a sua família é bom? É bom, mas não é suficiente. A verdadeira fé, ela não repousa no trabalho, no estudo ou em qualquer outro projeto. A verdadeira fé repousa em Deus. E é dessa fé que Deus está falando. Embora a fé em outras coisas sejam boas, mas a verdadeira fé em Deus, ela é superior a qualquer outra. E Deus está dizendo isso em sua palavra. O autor de Hebreus está mostrando isso para nós. Que sem fé em Deus, é impossível agradar a Ele. E eu quero meditar com você nessa noite, sobre a importância de termos fé, e de sermos cristãos que têm fé, e não sermos cristãos negativos, sermos cristãos que não acreditam em absolutamente nada. São pessoas extremamente para baixo, pessoas tristes, pessoas críticas. Eu quero meditar com você sobre essa verdade que está aqui estabelecida em Hebreus capítulo 11 e verso 6. E a primeira realidade que nós precisamos entender é que a fé em Deus te leva a fazer bom uso do intelecto. Presta atenção nisso. A fé em Deus te leva a fazer bom uso do seu intelecto. Algumas pessoas podem talvez olhar para isso com uma certa desconfiança. Então eu quero ler um texto com você, que está lá em Eclesiastes capítulo 10 e verso 10, para que as minhas palavras fiquem ainda mais fixas na sua mente. A fé em Deus te leva a fazer bom uso do seu intelecto. Olha o que diz Eclesiastes 10, verso 10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Preste atenção. Se o machado está cego e você não o afiou, você não deixou ele com um corte bom, para você trabalhar com ele, você vai ter que fazer muita força. E isso é sinal do quê? De tolice. Isso é sinal de ignorância. Isso é sinal de ser uma pessoa chucra. Por quê? Em muitos momentos nós tentamos fazer as coisas só na boa vontade. Temos uma baita boa vontade. Uma baita boa vontade. Boa vontade é que não falta. Negatividade zero. É otimismo a 100%. É uma grande vontade. Isso é bom. Só que essa pessoa só para na boa vontade. Ela não se prepara. Ela não se especializa. Ela não estuda. Ela não procura fazer um bom uso das informações que ela está adquirindo na vida. Eu quero que você preste atenção em algo.
Todos nós aprendemos muitas coisas com o pai, seja coisa boa ou ruim, você aprende muita coisa com seu pai, você aprende muita coisa com sua mãe, você aprende coisas com os filmes que você assiste, com as séries que você assiste, você aprende coisas na televisão, com programas diversos que passam na TV, você aprende coisas com seus amigos, coisas com seu patrão, com seus colegas de trabalho, e você aprende tudo isso. Então você tem aqui muita informação na sua mente guardada, de livros que você leu, está tudo aqui guardado. Só que tem pessoas que não sabem usar essas informações com sabedoria. Tem gente que não sabe usar essas informações com inteligência. O cidadão sabe fazer muita coisa, mas é incapaz de resolver problemas minúsculos. Tem um filósofo brasileiro que ele fala algo que uma vez eu ouvi ele falar algo que chamou muito a minha atenção. Ele falou assim: olha, a maioria das famílias brasileiras tem uma briga entre o filho e a mãe. O pai, ele não consegue resolver esse conflito. Está lá, uma briga entre o filho e a mãe, o pai olha e ele não sabe como resolver esse conflito. Aí ele diz, ele mesmo fala dele: se na minha casa existir uma briga entre um filho meu e a minha esposa, se eu não resolver esse conflito em 2 minutos, eu não me considero o líder da minha casa. Que isso? Sabedoria. É o cara que usa as informações que ele tem na mente com sabedoria para resolver o problema. E resolver problema não é tacar para debaixo do tapete. Tem gente que acha que não tocar mais no assunto, não falar mais nada, não vamos mais falar sobre isso, taca para debaixo do tapete, e aí na cabeça da pessoa esse problema está resolvido. Isso não é resolver um problema, isso é esconder, é fugir do problema. Então, quando nós pensamos sobre usar a nossa inteligência com sabedoria, nós precisamos lembrar do que Eclesiastes fala, no capítulo 10 e no verso 10. Algumas pessoas estão com a ferramenta na mão, e a ferramenta é boa, mas a ferramenta está cega, ela não está afiada. E aí nós precisamos fazer o quê? O que o texto diz no verso? Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Ou seja, para resolver um problema desse tamanhozinho aqui, você gasta uma grande energia. Você gasta uma grande energia. E às vezes tem um problema na sua família, você entra para resolver o problema, em vez de resolver o problema que é desse tamanho, você faz o problema aumentar muito. E aí o verso continua: agir com sabedoria assegura o sucesso. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Isso é importante para nós. Isso faz toda a diferença. Agir com sabedoria é você usar as informações que você tem guardadas na sua cabeça e usar isso com inteligência. A fé em Deus te ajuda a usar o seu intelecto com inteligência. E isso é importantíssimo para que nós possamos viver uma vida um pouco mais calma, segura, sólida em Deus. Fazer bom uso do intelecto é fundamental para todos nós. Mas a verdade é que a grande maioria de nós, irmãos, carece dessa sabedoria. A grande maioria de nós, ao entrarmos em algum objetivo, em algum sonho, a grande maioria de nós, ao entrar numa relação, entramos com um machado e com muita força no braço, mas pouca sabedoria. E a palavra de Deus nos ensina que devemos afiar esse machado. Se entrou numa relação, afia um machado. Se entrou num trabalho, afia esse machado. Se entrou numa faculdade, afia esse machado. Se entrou numa igreja, você congrega numa igreja local, afia
esse machado. E as pessoas estão lá, estão na igreja, participando da igreja, mas com o machadão cego. E morre de fazer força, e aí reclama que as pessoas não reconhecem, que as pessoas não valorizam, que as pessoas isso, que as pessoas aquilo. Mas a grande verdade é que esse cidadão só tem força no braço, e sabedoria nenhuma na mente e no coração. E a igreja, e os casamentos, e os trabalhos, e as faculdades, estão cheias de pessoas assim. A pessoa resolve entrar numa relação, resolve entrar num namoro, num casamento. E aí você pergunta, olha, quantos livros sobre relacionamento você leu na sua vida? Quantas palestras sobre casamento quanto que você gasta de oração sobre essa relação? Afiando o machado. Tudo isso é o quê? Afiando, porque a ferramenta está ali, o casamento já está ali na mão. Agora, precisa do quê? Afiar o machado. Quanto que você assistiu de palestra, quantos conselhos você pediu, quanto de oração você investe na sua casa, pelo seu filho. As pessoas só querem o machado na mão só, mas elas se esquecem de usar esse machado com sabedoria. E aí com o tempo, de tanto fazer força, como Salomão diz, os braços cansam. Ninguém suporta ficar trabalhando com machado cego. Ninguém suporta. Hoje, quem trabalha com tecnologia, ninguém suporta, em 2019, trabalhar com um computador que foi criado em 2000. Não dá, é impossível. E a grande verdade, irmãos, é que nós cometemos esse erro. Mas Deus, Ele nos ensina que quando nós confiamos nele, temos fé nele, nós começamos a fazer bom uso do nosso intelecto. E o que é fazer bom uso do nosso intelecto? É trabalhar com sabedoria. É trabalhar com sabedoria. Isso é importante para nós. Uma outra verdade que eu quero compartilhar com vocês é que a fé em Deus nos leva a trabalhar ao máximo. Diz comigo assim: a fé em Deus, me leva, mais forte, me leva a trabalhar ao máximo. Quero ler com você Provérbios 14, 23. Provérbios 14, 23. Diz assim, deixa eu achar aqui, Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A fé em Deus nos leva a trabalhar ao máximo. É trabalhar ao máximo. É se dedicar ao máximo. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Trabalhar duro, se dedicar, gastar energia. Existe o fato de usarmos a nossa inteligência com sabedoria, existe o fato de usarmos o acúmulo de informação que temos na mente com eficiência, mas uma coisa nenhum de nós pode fugir à regra, que é o fato que todos nós temos que trabalhar ao máximo. Você, seja onde você estiver, não importa do que você faz parte, do trabalho em que você está envolvido, do empreendimento que você está executando, você precisa trabalhar ao máximo. Seja em um ministério na igreja local, você precisa trabalhar ao máximo. E nós vivemos em uma cultura do mínimo. Nós pensamos o seguinte: o que dá para eu fazer que é o mínimo
para eu não suar muito. A gente já pensa assim, já é a mentalidade que a gente tem. O que dá para eu fazer que eu não vou suar muito, que eu não vou me desgastar muito? Mas Salomão, um dos homens mais inteligentes, sábios e intelectuais que já viveu nesse mundo, ele diz: nem para mim tem escapatória, meu irmão. Ou eu trabalho duro na minha função, ou então eu não vou conseguir desfrutar disso com amor, eu não vou conseguir desfrutar disso com prosperidade. É trabalhar duro. E o problema nosso é que nós queremos fazer o mínimo, queremos trabalhar o mínimo, queremos estudar o mínimo, queremos orar o mínimo, queremos nos preparar para o mínimo. A igreja local, o que nós fazemos com a igreja local? Qual é o mínimo que dá para fazer? Dá para ir no culto no domingo? Esse é o mínimo que dá. Então eu vou fazer o mínimo. Se eu precisar ir numa célula, se eu precisar ir num estudo bíblico, se eu precisar ir em alguma coisa, isso já é demais. Eu não posso fazer muito, eu tenho que fazer o mínimo. Se eu precisar ler a Bíblia na minha casa, isso já é demais, não dá para eu fazer. Eu preciso fazer o mínimo. Se eu precisar orar ou fazer um jejum pela minha casa, não dá para eu fazer, porque isso é muito, porque eu sou uma pessoa que eu só vivo no mínimo. E isso é uma vergonha para nós. Nós, como cristãos, precisamos olhar para Provérbios, capítulo 14, e verso 23, e nos posicionar em relação à nossa atitude diante da vida. Porque nós temos amor, paixão por fazer o mínimo. Nós entramos em um ministério na igreja, e logo pensamos, o que dá para eu fazer que é o mínimo aqui? É o mínimo. E aí você vai ver pessoas executando tarefas com uma má vontade, com uma displicência, com falta de interesse, despreparo, desleixo, que é vergonhoso. Porque nós entendemos, aprendemos com alguém, que eu não sei com quem foi, porque a Bíblia, ela nos ensina a trabalhar ao máximo. A Bíblia nos ensina a nos dedicarmos ao máximo. Na sua empresa, no seu emprego, você precisa trabalhar o máximo. Não importa se ali tem uma cultura, como nós conversamos ontem na célula dos homens, não importa se lá no seu trabalho tem uma cultura da preguiça. Todo mundo parado, aí você olha, está todo mundo parado aqui, eu também não vou fazer nada, vou esperar alguém levantar e fazer primeiro, aí eu vou. Cultura da preguiça. A Bíblia vai dizer, você não vive de acordo com essa cultura, você vive de acordo com a minha palavra. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos dedicar ao máximo. É dedicação total. É na educação dos filhos, é ao máximo. Você precisa se dedicar ao máximo na dedicação dos seus filhos, na educação deles. E nós fazemos o quê? É o mínimo. E aí nós vamos dando sempre o mínimo. Mas isso vai totalmente contra a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que nós temos que fazer o máximo. Temos que fazer um bom uso do nosso intelecto. Mas um bom uso do nosso intelecto não quer dizer que a gente vai ficar encostado. Ao contrário, quer dizer que nós também precisamos nos dedicar ao máximo. O trabalho duro, o trabalho pesado, dedicado, traz proveito. Mas o só falar leva à pobreza. Só promessas, palavras pequenas. Como que é aquela musiquinha lá? Apenas, vocês sabem, mas não quer cantar, né? Só para não aparecer aqui no vídeo. Irmãos, precisamos estar atentos em relação ao nosso comprometimento com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Então hoje, talvez é uma noite de você olhar para aquilo que está na sua mão e dizer assim, eu estou dando o meu máximo, ou eu estou sendo medíocre, ou eu estou sendo uma vergonha com aquilo que Deus colocou na minha mão. Precisamos
dar o máximo. E não tem aqui receita, não tem atalho, não tem um jeitinho brasileiro, não tem nada. Se o seu trabalho é braçal, você precisa dar o máximo. Se o seu trabalho é com gestão de pessoas, você precisa dar o máximo. Se o seu trabalho é intelectual, você precisa dar o máximo. Se o seu trabalho é com a internet, você precisa dar o máximo. Não tem escapatória. Todos precisamos dar o máximo. Em relação à nossa vida espiritual, não é diferente. Também precisamos dar o máximo. Também precisamos nos dedicar. Também precisamos nos esforçar. Porque se a gente for pensar no nosso trabalho, que é aquilo que nos dá a possibilidade de viajar, a gente ganha dinheiro para poder comprar as nossas coisas, talvez aí a gente tem sim energia para dar o máximo. Mas quando se trata de Deus, aí a gente já não tem tanta energia. Porque parece que Deus é uma coisa meio subjetiva na cabeça dessa pessoa, ou desse irmão, ou dessa irmã, e aí ele não consegue entender a grandeza e o privilégio que é dar o máximo, se dedicar ao máximo para o ministério que Deus confiou na sua mão. E é um privilégio, e é uma honra você se dedicar ao máximo. Então a fé em Deus nos leva a trabalhar ao máximo. E terceiro e último lugar, a fé em Deus nos ensina a descansar. A fé em Deus nos ensina a descansar. Salmo 127, verso 1 e 2. Preste atenção nesse texto. Salmo 127, verso 1 e 2. Diz assim o texto: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Preste atenção nisso. O que o texto está dizendo? Precisamos trabalhar na construção da casa? Precisamos. Mas se o Senhor não estiver nessa causa, se nós não confiarmos a Deus o nosso projeto de construção da casa, será inútil trabalhar nela. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Nós precisamos cuidar das nossas coisas, guardar as nossas coisas, proteger as nossas coisas, família, protegermos os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos bens. Precisamos fazer tudo isso, mas se nós não confiarmos a Deus o cuidado dessas coisas, será inútil você protegê-las. Então nós temos uma obsessão de fazermos, trabalharmos, executarmos, realizarmos, e como se a gente tivesse o poder de fazer essas coisas irem adiante ou não. Mas a verdade é que o texto está dizendo que se o Senhor não estiver nessa causa, será inútil você trabalhar, será inútil você tentar proteger, será inútil você se dedicar e se desgastar tanto, porque é o Senhor quem cuida para você. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Ah, meus irmãos, quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas levantam cedo e vão trabalhar, e aí voltam tarde da noite, cansados, exaustos, porque estão trabalhando e eles acreditam que as coisas só vão dar certo, porque tudo, exclusivamente tudo, depende dele. Mas o texto diz, será inútil, Davi está dizendo isso, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando pesadamente, exaustivamente por alimento, será inútil. E o que tem de pessoas se desgastando, cansando,
tentando fazer isso. Aí o texto continua, e é maravilhoso essa parte. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. O Senhor, preste atenção nisso. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Deus está dizendo, trabalhe. Use a sua sabedoria para você não ficar com o machado cego lá. Deixe o seu machado afiado. Agora que o seu machado está afiado, trabalhe duro, trabalhe pesado, faça o máximo que você pode. E agora que você trabalhou o máximo que você pode, entenda que o resultado não está nas suas mãos, o resultado está em Deus. É Deus quem vai fazer por você, meu irmão, enquanto você dorme. É Deus que vai realizar por você esse projeto que talvez está no seu coração há tantos anos e que você acha que nunca vai sair do papel. É Deus que vai realizar por você. É Deus que vai fazer. Ele vai usar o seu trabalho, que na verdade é a menor parte, e Ele vai vir com a sua graça sobre você, para que então você possa realizar projetos, para que você possa realizar sonhos, para que você possa viver uma vida que você nunca imaginou, porque é Deus quem proporciona isso, não é o muito trabalhar, não é o muito estudar. Nós precisamos ter essa consciência. Será inútil você achar que tem o controle de todas as coisas. Você vê pais se desgastando absurdamente para proteger os filhos, para tentar guardar os filhos numa bolha. Meu irmão, é inútil. Se você não entregar os seus filhos na mão de Deus e falar, Deus, ou o Senhor cuida, eu não tenho força para proteger. É Deus quem cuida, é Deus quem faz. E essa confiança nós só encontramos quando olhamos para a palavra de Deus. E para terminar, eu quero ler um último texto que está no Salmo 20, verso 7. Salmo 20, verso 7. E aqui eu termino essa mensagem. Salmo 20, verso 7. Diz assim o texto, preste atenção. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Isso parece familiar. Alguns confiam em carros. Seu trabalho. Entendeu? É que a minha faculdade, agora com a minha faculdade eu vou alcançar o que eu quero. Carros. É que com esse emprego agora vai. Esse emprego. É que agora com essa pessoa do meu lado, nossa, com essa pessoa do meu lado agora eu decolo. Confiamos em carros, em cavalos. Mas o texto diz: Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Alguns estão completamente perdidos, confiando em carros, em cavalos, na filosofia, na psicologia, no trabalho, na amizade, nos relacionamentos. Está confiando em um monte de coisa, achando que essas coisas vão trazer a resposta. Mas a verdadeira resposta está estabelecida em Deus. Ou nós confiamos em Deus, ou então estamos fadados ao fracasso. É isso que o salmista está nos dizendo, e é isso que o autor de Hebreus está nos mostrando quando ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós precisamos entender que a verdadeira confiança em Deus vai nos levar a fazer bom uso do nosso intelecto, mas de uma maneira humilde diante de Deus. Vai nos levar a trabalhar duro, mas entendendo que mesmo em meio a tanto trabalho, o nosso desempenho e o nosso resultado
só depende de Deus. E agora, para finalizar, nós entendemos que, apesar de usarmos a nossa inteligência, trabalharmos pesado, nós precisamos agora aprender a descansar em Deus. Descansa em Deus. Se você pode sair daqui nessa noite com algo no seu coração, saia com isso. Faça o que você tem que fazer, mas aprenda a descansar em Deus. O salmista, ele está sendo perfeito aqui. Ele diz: eu tenho visto ao meu redor homens que confiam muito na sua força, confiam nos seus bens, confiam nas suas posses, confiam na sua inteligência, confiam nos livros que leu, confia nas amizades que tem, confia no patrão que tem, confia na... Eu, no entanto, confio apenas no Senhor. Acima de todas as confianças, a minha confiança plena e sincera está no Senhor. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Por isso que nós precisamos entender e jamais nos esquecermos dessa verdade tão sincera e singela que está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, acreditar, confiar que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. Trabalhe, estude, seja inteligente, busque sabedoria, mas acima de todas as coisas, confie em Deus. Vamos fazer uma oração. Fique de pé.